Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos dar sequência e para isso, do que a gente está falando, tá? Do que a gente está falando. Então, olha só o que a gente viu até agora, tá? Olha só o que a gente viu até agora, para eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? A gente começou a estudar essa história de amplificadores a um transistor. Amplificadores a um transistor. E aí mostrei para vocês que a função... O amplificador executa uma função, tá? Que eu estou chamando de ganho, e aí a gente caracteriza ainda as interfaces dele por uma impedância de entrada. Vou escrever assim. Uma impedância de entrada. A gente caracteriza o ganho, que é a função do amplificador, que a gente espera do amplificador. E a interface também é caracterizada por uma impedância de saída. Bem... Vout. Isso aqui é o que a gente está chamando de amplificador, tá? Seria a referência, né? Tipo, o que é um amplificador? É essa coisa aí que você está vendo aí, tá? E executa uma determinada função, que a gente chama de ganho, e ele tem uma determinada interface, ele apresenta uma determinada interface, e eu consigo explicar essa interface por meio de uma impedância de entrada, que me diz como que eu coloco dados aí para dentro, como é que eu coloco informações para dentro do amplificador. E a impedância de saída, aquele Zout ali, me explica como que eu faço para ler os dados, ler as informações que foram produzidas pelo amplificador, como é que eu meço elas para poder tirar elas, entre aspas, né, tirar elas de dentro do amplificador. Tá? Eu penso uma coisa bem funcional assim, nesse aspecto, tá? Nessa ideia aqui do amplificador. E aí a gente viu, eu vou fazer um breve apanhado aqui, tá? A gente viu tudo aquilo que é referente ao sinal. O que acontece com o sinal, tá? E aí, para isso, para essa análise, eu estou dividindo a análise em duas partes, que é o que eu mostrei para vocês, tá? Na entrada, eu estou considerando que entrou uma componente DC, que eu estou chamando de Vin com letra maiúscula, mais uma componente de sinal, mais uma variação em cima desse Vin. Como você pode pensar alguma coisa assim, ó, se você estiver olhando o tempo, o Vin é como se fosse o valor médio aqui da tensão que está entrando, um ponto, uma linha em torno do qual aparece um delta Vin excursionando ali em cima. Tá? É disso que eu estou falando. Eu quero separar essas duas componentes aqui na entrada. Tá? E aí o que a gente viu é que isso aqui, essa entrada que tem essas duas componentes, vai me produzir uma saída que tem também duas componentes. Tá? Uma que eu vou chamar aqui de Vout letra maiúscula, que é a parte DC, mais um delta Vout. Ok? E aí eu gosto de separar, tá, a análise em quatro coisas. E esse é o tipo de coisa que eu pergunto lá nas questões da prova, tá? Eu gosto de separar, porque cada uma das componentes de entrada influencia lá nas componentes de saída. Aí eu tenho, na minha cabeça aqui, quatro coisas acontecendo, tá? O delta vem fazendo alguma coisa com a tensão DC, o ponto de operação. O delta vem fazendo alguma coisa com o delta Vout. O Vin fazendo alguma coisa com o Vout. E o Vin fazendo alguma coisa com o delta Vout. Tá? Eu vou numerar esses caras aqui para poder fazer referência a eles aqui agora. Vou chamar esse cara aqui de F1, vou chamar essa seta aqui de F2, vou chamar essa seta aqui de F3 e vou chamar essa seta aqui de F4. Tá? E aí o que é cada uma dessas coisas aqui? Tá? Vamos lá, vamos começar a melhorar um pouco o que a gente viu até agora. Tá? Porque a gente vai entrar um pouco mais de detalhe hoje. Essa seta F1, percebam, ela está tentando explicar para mim o que o sinal de entrada está fazendo com o ponto de operação de saída, essa parte que é DC, tá? A parte fixa da coisa. Esse F1, eu chamei ele de distorção, em algum momento aqui, tá? Distorção. Tá? É o sinal de entrada bagunçando
a operação do amplificador, tá? E aí o que a gente fez aqui foi impor uma determinada condição no sinal de entrada, nesse ΔVin, tá? A gente impôs uma determinada condição nesse ΔVin, ele tem que ser menor do que alguma coisa, tá? Para que a gente pudesse desprezar esse fenômeno da distorção, esse efeito de distorção, e aí resultar num circuito que a gente percebe que é um circuito linear. Tá? Foi para toda essa coisa que a gente fez até agora aqui, foi no intuito de linearizar a análise de um circuito que é inerentemente não linear. Tá? Foi aquela ideia de pequeno sinal, tudo bem? Então a gente impõe uma determinada condição e aí a gente passa a desprezar a distorção na análise. Tá? No mundo real, entre aspas, tá? No mundo real, o que a gente faz é o seguinte: a gente sempre considera que os amplificadores, sempre é uma palavra muito forte, tá? Mas assim, uma técnica muito comum, tá? Que vocês vão encontrar por aí. É a gente considerar os amplificadores lineares independente do sinal que está entrando, tá? A gente vai lá, considera que é linear, faz análise, exatamente como eu mostrei para vocês aqui. Faz análise, calcula o ganho, calcula a impedância de entrada, calcula a impedância de saída, ou vai lá no laboratório e mede o ganho, mede a impedância de entrada, mede a impedância de saída. Tá? Tudo isso aí que você consegue medir. E aí você caracteriza o seu amplificador por um sistema linear, por essa aproximação que está desenhada aqui. Tá? E você coloca lá seu sinal de entrada e você é capaz de medir a distorção que ele vai produzir. Tá? Medir a distorção não é muito difícil. Você bota um seno na entrada, mais ou menos na frequência do sinal que você está esperando, ou nas faixas de frequência do sinal que você está esperando, tá? E aí o que você vai ver na saída se o seu sistema não é linear, né? Você vai ver um DC aqui, tá? Você vai ver o DC aqui, tá aparecendo esse Vin. Você vai ver um harmônico lá na mesma frequência da entrada que você colocou, e você vai ver uma tonelada de harmônicos aí, tá? Cada amplificador diferente vai ter uma assinatura de distorção diferente. São esses outros harmônicos. Eu vou chamar isso aqui de ômega zero, tá? É a frequência fundamental. Todos aqueles outros caras ali são produto da distorção, são produto do fato da função que o amplificador executa ser uma função não linear. Tá? E aí, em várias medidas diferentes de distorção, a gente não vai entrar em detalhe aqui, não é intuito da disciplina, tá? Mas tem várias medidas diferentes de distorção. Uma delas, as duas mais comuns, tá? Uma delas, deixa eu dar uma exagerada nesse gráfico para ficar mais visível. Mas uma delas, o que a gente faz é medir a distância, tá? Entre o tom da fundamental que você colocou ali, do sinal que você colocou ali, tá aparecendo ele também na saída, e o maior daqueles picozinhos que você medir ali, causados nos harmônicos, tá? Essa medida aqui é uma medida de distorção, eu nunca me lembro o nome dela, tá? Dessa medida aqui, se eu não me engano, o pessoal chama isso aqui de THD, Total Harmonic Distortion, mas eu posso estar enganado, tá? Uma das medidas é essa daqui, ela parece com uma relação sinal-ruído, tá? E outra medida que é bastante comum também aparecer é você escolher um determinado número de harmônicos, por exemplo, 5 harmônicos, 10 harmônicos, tá? E aí você mede quanto de energia tem nesses harmônicos aqui, você mede a amplitude deles, calcula a energia, e aí compara essa energia com a amplitude do seu sinal da fundamental. Faz uma razão entre aquela energia ali e a energia que está contida aqui na fundamental, que é onde está o sinal que te interessa. Tá? E aí você começa a ter uma noção, como se fosse uma ideia de eficiência. Tá? 80%, 85%, alguma coisa assim. Tipo, o sinal de 85% da energia está concentrado no sinal onde você quer. 90%, 60%. Você começa a ter uma noção, como se fosse uma noção de quão eficiente seu amplificador é em colocar o sinal de saída na componente de frequência que você está interessado e não em outros lugares que não te interessam, que é a distorção. Tá? Beleza. Esse aí é o que essa coisa F1 está fazendo. Tá? Aquele F2 ali vou chamar só de função
que a gente gostaria que o amplificador fizesse mesmo, tá? É o ganho do amplificador, tá? Eu quero que a tensão de entrada, o sinal de entrada, produza um sinal de saída, tá? É exatamente isso que o F2 está fazendo. Eu pego um sinal de entrada, eu multiplico por um ganho, eu aplico um ganho, eu vou produzir o sinal de saída, tá? Por isso que a gente viu aqui, é o que a gente estava calculando até agora, o ganho, né, AV, é a impedância de entrada, é a impedância de saída, tá? É a influência do sinal de entrada no sinal de saída. Bem? Esse cara F3 aqui é o que eu quero começar a olhar com mais calma a partir de hoje, tá? Mas esse F3 aqui é o que eu vou chamar de ponto de operação. Ponto de operação. É o ponto de operação. Perceba que o que ele está fazendo é, a partir da tensão DC, tá? A partir da tensão DC na entrada, e aí eu vou desenhar aqui, a partir da tensão DC na entrada, que é isso que eu desenho aqui, eu produzo uma tensão, uma outra tensão, tá? Não é necessariamente igual, uma outra tensão DC na saída, em torno do qual o sinal de saída, delta V out, em torno do qual meu sinal de saída vai excursionar, tá? Isso aqui é o que eu chamo de ponto de operação, meio que essa transferência, tá? Do sinal DC, da componente DC da entrada, para uma componente DC na saída. É fundamental, eu vou mostrar para vocês isso aqui, talvez a parte mais, sim, a coisa mais importante que tem nos amplificadores, apesar de a gente acabar dando muita ênfase para ganho, para impedância de entrada, para impedância de saída, são esses parâmetros, eles costumam dar um pouco mais de trabalho para calcular, eles costumam dar um pouco mais de trabalho para ajustar. Mas o ponto de operação talvez seja a coisa mais importante. Sem isso aqui funcionando direito, nada funciona. Tá? E esse F4 aqui, tá? Esse F4 aqui, essa última componente, que tem a ver com ponto de operação também, tá? Perceba. Ela mostra para mim, tá? Ela vai mostrar para mim como que são produzidos os parâmetros do modelo linear dos transistores, tá? Essa função F4 aqui, ela está embutida naqueles parâmetros que eu chamei de GM, de RP e de R0, tá? É justamente essa tensão DC na entrada que produz para mim como efeito, como um outro efeito, tá? Esses parâmetros que a gente chama de parâmetros de pequenos sinais ou parâmetros lineares do transistor, dos transistores, tá? Esses caras aqui, percebam, tá? GM, o R0, o RP, eles aparecem aqui, ó. Eles aparecem na função do amplificador. Foi isso que a gente foi calculando, tá? Então, perceba, por isso que e é justamente por isso que eu costumo dizer, cara, sem o ponto de operação estar bem ajustado, isso aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? A saída fica desajustada. Eu vou mostrar para vocês lá, tá? Ou ela fica muito grande e aí você não consegue succionar, ou a saída fica muito baixa e também não consegue succionar. Já vou melhorar isso ao longo da aula de hoje. Mas se o seu ponto de DC, tá? Se a sua tensão DC não está bem ajustada, mesmo que a sua saída esteja, a parte DC da saída esteja numa posição ok, tá? E eu vou melhorar o que significa isso hoje, pode ser que você não esteja produzindo parâmetros razoáveis do ponto de vista do sinal para produzir a função que você quer, para produzir alto ganho, alta impedância de entrada, ou impedância de saída, o que quer que seja que você está querendo, tá? Pode ser que você não esteja conseguindo, porque o DC está ruim ainda, está desajustado, tudo bem? Então, essas são as quatro partes aqui da coisa, tá? O que a gente viu com bastante detalhe até agora foi o F2, foi o que a gente foi vendo nas aulas passadas, vou dar uma ligeira revisada aqui agora com vocês. O que eu quero começar a olhar hoje, até o final do semestre, as últimas aulas, tá? É o ponto de operação, é essa parte aqui, o que está acontecendo lá dentro do transistor, em termos de ponto de operação, tá? A gente vai ver com o que está acontecendo aqui. Em termos do sinal, e aí a título de revisão, tá? A título de revisão, mais ou menos, tá? Mas acompanha aqui comigo.
Acompanha aqui comigo. A gente pegou... Cadê o meu... Uma para frente. A gente pegou e definiu aqui atrás, tá? A gente definiu 3 parâmetros que vão importar para a gente em termos de estudar o que a gente está chamando de amplificador, tá? Primeiro deles, que eu chamei de ganho, e aí eu defini o ganho como sendo como que a tensão de entrada controla a tensão de saída. Como que a tensão de entrada controla a tensão de saída? Espera aí, eu me desconcentrei aqui, o que eu vi o gato andando de ré. E é muito engraçado quando ele faz isso. O ganho a gente definiu. Como é que a entrada controla a saída? Tá? E aí percebam que eu quero saber isso em termos diferenciais, tá? Eu quero olhar e falar assim, eu vario alguma coisa na entrada, o que acontece com a saída? Tá? Impedância de entrada, a gente definiu da seguinte forma. Como que a tensão de entrada controla a corrente de entrada, tá? E a gente quer calcular o inverso disso aqui. Como que a tensão de entrada controla a corrente de entrada do circuito. É isso que a gente calcula no final das contas, tá? Aí eu tomo a relação inversa porque ΔI por ΔV é uma condutância. Se eu estou interessado numa impedância, a gente simplesmente faz o recíproco disso, tá? E, por fim, em termos da impedância de saída, a gente quer saber como que a tensão de saída controla a corrente de saída. E aí, nesse caso aqui, tinha um pequeno detalhe que era... Eu vou escrever assim, ó, tá? Que era que é uma notação parecida com o que vocês faziam lá em cálculo. Fica quieto aí. Falar o seguinte, considerando meu ΔVin igual a 0, desligando a tensão de entrada. Por que eu quero desligar a tensão de entrada? Porque eu quero tirar a influência da tensão de entrada na tensão de saída. Porque a tensão de entrada controla a tensão de saída por meio do ganho. Tá? A tensão de entrada controla a tensão de saída por meio do ganho. Na hora de caracterizar a impedância de saída, eu quero tirar essa influência, eu desligo a tensão de entrada e controlo só a tensão de saída e eu vejo o que ela produz, tá? Em termos da corrente de saída, tudo bem? Agora, na operação do amplificador, tá? As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está variando a tensão de entrada, ela está fazendo a tensão de saída mexer. A tensão de saída mexendo, ela está fazendo a corrente de saída mexer também. Tudo bem? Tá tudo conectado aqui. Aqui a gente vai separando as peças para fins de análise. Tudo bem? E aí percebam, na hora que a gente olhou isso daqui, na hora que eu olhei isso aqui, eu falei assim, cara, por que eu já não deixo essas derivadas pré-calculadas aí dentro? Tá? E foi o que a gente fez. Tá? E aí eu calculei para vocês o que a gente chamou de modelo de pequeno sinal. Em termos do... Cadê meu... Aqui para frente um pouquinho. Em termos do transistor bipolar. Aqui eu tenho coletor, aqui eu tenho emissor, eu tenho base, eu tenho a tensão VBE, tenho a tensão VCE, tá? A gente tem um modelo que eu chamei de modelo de grandes sinais, tá? Para esse cara aqui que é falando o seguinte, ó, corrente IC é IS exponencial de VBE dividido por VT, 1 mais VCE dividido por VA. Esse aqui é o que a gente chama de modelo de grandes sinais, tá? No caso aqui eu ainda tenho IC igual a beta IB, e E igual a IC mais IS. IC mais IB, tá? Pronto. Repare que esse aqui é o que eu chamo de modelo de grandes sinais. Ele funciona enquanto esse cara aqui estiver operando no modo ativo, tá? Serve para qualquer coisa no modo ativo. E repare que é uma equação não linear, tá? Exponencial de alguma coisa.
É altamente não linear, bastante não linear, tá? E aí, o que eu fiz? Eu transformei esse cara aqui num modelo que era assim, né? Tem um RP, tem uma impedância de entrada, tem uma corrente de saída, era GM delta VBE, tem uma impedância de saída que a gente chamou de R0, tá? E aí isso aqui caracterizava... Opa, esse aqui é conectado aqui. E aí isso aqui era um modelo linearizado para o que está acontecendo no meu transistor, onde aqui é a base, aqui é o emissor, aqui é o coletor, tá? E esses parâmetros, a gente calculou esses parâmetros, tá? No nosso caso aqui, no caso do transistor bipolar, o RP ficou o seguinte, ficou beta vezes VT, que é uma constante, dividido por IC, e aí começa a perceber aqui, esse IC, quem é? É o IC que foi produzido, pela corrente DC. A corrente DC, que foi produzido pela tensão DC, produziu esse Vout DC, mas lá dentro também está produzindo uma corrente DC. Né? Essa corrente DC, ela tem tudo a ver com o ponto de operação. Né? Beta vezes VT dividido por IC. O GM ficou, cadê ele? IC sobre VT, a corrente DC dividido por VT, tá? E o R0 ficou, cadê ele? VA, para todos os efeitos, para a gente uma constante, VA dividido por IC. Então perceba que a corrente DC influencia todos esses caras aí, tá? Sem saber qual é a corrente DC, não adianta nada. Tá? Preciso ir lá, colocar uma tensão DC, produzir uma corrente DC lá dentro, que é dado por aquele S exponencial, não sei o que, aquela coisa toda ali. Pega essa corrente DC e aí pluga aqui nessas equações para saber qual é os seus valores. E não só isso, tá? A escolha da corrente DC me permite escolher os valores daqueles parâmetros ali, tá? Tipo, até uma certa margem, obviamente, mas eu consigo escolher, eu consigo projetar, eu consigo ter um certo controle sobre isso. Pergunta, Samuel. Ô, professor, só revisar aqui o que são todos os parâmetros ali, né? Uhum. O beta, ele vem do transistor, né? É uma constante? O beta, para todos os efeitos aqui, a gente considera que é uma constante. Não é exatamente constante, não, tá? Mas a gente considera Mas que ele vem seja. da física do transistor, né? Ele é uma relação entre a corrente de base e a corrente de coletor. Ok. Normalmente o pessoal faz o transistor e mede isso aí, tá? Bota uma corrente de IC, olha, coloca uma corrente de base, vê quanto que é a corrente IC que está passando e faz a divisão entre eles. Entendi. É a relação entre a corrente que vai do CE em relação à tensão entre o BE, né? A corrente entre o BE. A razão entre essa corrente e essa corrente. O IC, então, é a corrente DC, né? Esse IC grandão que você colocou ali. Exatamente, aqui, ó. IC é a corrente DC, IC é a corrente DC, IC é a corrente DC. Esse VT é aquela tensão térmica, né? VT, esse VT é KT sobre Q. K é a constante de Boltzmann, até a temperatura aqui é a carga do elétron, e a gente está sempre considerando, tá, 26 milivolts. E o VA também vem do transistor lá, né? Isso. Alguém caracteriza. E ele não até uma curiosidade. Ele não é exatamente um parâmetro que alguém vai lá na física e vê de onde é que ele sai, não, tá? Ele é um negócio empírico mesmo. A curva do transistor é assim, tá? Ela é meio que uma coisa assim, tá? Isso aqui é VCE por IC, tá? E aí o que se faz? Na prática, isso é o que se faz mesmo, tá? Alguém faz isso aqui para caracterizar esse VA. O modo ativo, a gente está considerando que é essa parte vermelha aqui da curva. A gente está considerando que isso aqui é uma reta. Tá? É isso que está dito aqui nesse 1 mais VCE sobre VA. A gente está considerando como uma reta. Aí o que alguém faz? Ele vai lá e pega e estende essa reta aqui, ó. E no lugar onde essa reta cruza o eixo X aqui, isso aqui é o VA. Menos VA, no caso, né? Para dar um número positivo, tá?
É simplesmente a projeção desse negócio lá pro plano, vai projetando essa reta aqui, vê onde ela cruza com as abscissas, tá? Com esse eixo das abscissas. Nesse ponto aí a gente chama de IVA. É uma tensão, tá? É uma entrada, é uma tensão. É assim que ele é caracterizado. Beleza. Obrigado, professor. Desculpa. Não, É é isso aí. porque vai juntando muito termo e a gente acaba misturando, porque tem o transistor MOS, tem esse Sim. bipolar, então. Enfim, É, obrigado. mas é isso aí. Seguindo aqui, então, tá? Foi isso que a gente fez até agora com o transtorno bipolar. A gente fez algo semelhante com o transtorno MOS. E eu quero que uma das coisas que eu quero que você saiba dessa disciplina, tá? É pensando assim, do ponto de vista de como é que eu uso esses caras, o funcionamento deles eles servem essencialmente para a mesma coisa, eles fazem essencialmente a mesma coisa, tá? A física interna deles muda, mas eles funcionam, é tipo quase como se eu pudesse tirar um e botar outro lá no circuito e não fizesse diferença nenhuma, tá? O transistor MOS com o transistor bipolar. Os dois fazem a mesma coisa, a gente usa eles tudo do mesmo jeito, eles fazem a mesma coisa. Eles são transistores, tá? Essa coisa de transistor, eles fazem todos mais ou menos a mesma coisa. Claro que uns são melhores para uma determinada aplicação, outros são melhores para uma determinada outra aplicação. Tá? Tem pequenos detalhes. O que eu quero que você saiba da disciplina é entendendo que, cara, transistor tudo faz ou esse efeito de amplificador ou efeito de chave, tá? Uma chave aberta ou uma chave fechada. Todos eles fazem a mesma coisa. Em termos do transistor MOSFET, aqui eu tenho dreno, fonte e porta. Essa aqui é a tensão que eu chamei de VGS, uma tensão de controle. Essa aqui é a tensão VDS, tensão que eu chamo de controlada, tá? E aí aqui, por um lado, eu tenho o modelo que eu chamo de grandes sinais, que é ID é igual a KN sobre 2, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda VDS, tá? E no meu caso aqui, IG, a gente sempre aproxima o zero em primeira aproximação, tá? Isso aqui é especialmente verdade, assim, é uma aproximação muito, muito, muito razoável para frequências baixas, para frequências mais altas. Eu não estou mostrando outros efeitos aqui, tá? Efeito capacitivo, um monte de coisa que tem ainda de detalhe no transistor, nesses transistores aqui, que a gente está fazendo uma análise que eu chamo a gente costuma chamar de baixa frequência, tá? Onde essa aproximação aqui é bastante razoável. E aí, eu quero calcular, eu também calculei os parâmetros de um modelo parecido com isso aqui, tá? Na mesma ideia, tudo bem? Onde a gente ficou com RP igual a infinito, vira um aberto, aquela impedância de entrada ali. O GM era K. Cadê minha conta aqui? O GM ficou assim, ó, KN, VGS menos VTH, sem o quadrado, VGS menos VTH, e o R0 virou 1 sobre lambda ID. E aí percebam, tá? Esse D é a corrente DC que está circulando pelo transistor, é a corrente ID que está descendo aqui. E esse VGS é o VGS DC que eu estabeleci aqui, ó. Tudo que entra nessas continhas aqui, tanto aqui quanto aqui, são os parâmetros DC, tá? Toda hora que vocês verem tensão corrente, é tensão DC ou corrente DC, tá? E esses outros parâmetros que são parâmetros que caracterizam o transistor, tá? O beta, o VT, o VA, o KN, o lambda, o VTH, são parâmetros que caracterizam esses transistores aí, tá? Ou você lê lá no datasheet, ou lá no datasheet tem alguma informação que te permite estimar esses valores aí, tá? Se você precisar deles, tudo bem? Então a gente fez essa coisa aqui de olhar, tá? Dar um olhar para esses caras do ponto de vista do que eles estão fazendo com o sinal, tá? Do ponto de vista do que eles estão fazendo com o sinal. E aqui eu quero fazer um pequeno, chama assim, a parte aqui nessa coisa, tá? Porque olha só um negócio aqui. ID é KN sobre 2, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda
VDS. E aí percebam que eu tenho, no caso do transtorno MOS, mas muito similar no transtorno bipolar, tá? Eu tenho uma função, que é a corrente, em termos de duas variáveis. Uma delas aqui é o VGS, outra delas aqui é o VDS, tá? Então, se eu fosse pensar num gráfico na minha cabeça, tá? Eu não vou esboçar ele todo certinho. Eu até fiz isso uma vez na disciplina, mas não vale muito a pena. Só quero mostrar, tentar detalhar um pouco melhor para vocês o que está acontecendo, porque essa análise que eu estou mostrando aqui atrás para vocês, essa análise que eu estou mostrando aqui atrás para vocês, é exatamente o que vocês estudaram em cálculo 3, todo mundo aqui, tá? Vocês estudaram cálculo vetorial, derivados parciais, aquela coisa toda. É exatamente aquilo, só que está meio escondido aqui, assim, tá aqui, tá? E eu quero meio que revelar isso aqui para vocês, porque é algo que vocês já fizeram antes, tá? Algo que vocês já fizeram antes. Então, percebam, tecnicamente, essa função aí, ID, tá? É uma função de duas variáveis. Por um lado, eu tenho aqui, ó, uma variável que eu chamei de VGS, era como se fosse o X, tá? Por outro lado, eu tenho uma variável que eu chamo de VDS, e o resultado dela é uma superfície aí, nesse espaço que está desenhado aí, tá? Para cada ponto aqui nesse plano, para cada ponto VGS, para cada combinação de VGS com VDS, eu vou lá e calculo uma corrente, tá? Vai ter um determinado ponto aqui, eu vou lá e vejo quanto que é a corrente, tá? Só que, tá? Da mesma forma que hoje já é um negócio meio complicado, já é chato de perceber o que está acontecendo aqui, de fazer essa análise, tipo, cara, olha só, isso aqui tem duas variáveis e as duas estão conectadas, tá? As duas variam ao mesmo tempo, porque quando eu mexo no VGS, que é normalmente o atenção de entrada, eu produzo um efeito lá no VDS, tá? Então, quando eu mexo o VGS, mexo o VDS, é a coisa super complicada, tá? Pense na situação do cara que nem tinha o computador há quase 100 anos atrás, quando isso aqui foi inventado, quando o pessoal começou a realmente fazer transistores. E tem quase 100 anos mesmo isso, tem aproximadamente 100 anos, tá? 1922, 1918, mais ou menos essa ideia aqui dos primeiros transistores, a ideia pelo menos, tá? E aí o pessoal olhou e falou assim, cara, essa parada aqui complicou. O que eles fizeram então, tá? Eles param e fazem exatamente aquela análise direcional que vocês fazem lá em cálculo 3. Olha e fala o seguinte, cara, eu vou escolher um determinado VDS, vou escolher um determinado VDS, que eu estou chamando de ponto de operação. Eu escolho um ponto aqui nesse lugar, nessa linha, e eu tento fazer uma análise olhando o que acontece nessa direção aqui. Eu faço um recorte nesse meu plano, tá? Em cima dessa linha aqui, eu separo essa linha, fatio essa linha aqui e falo assim, cara, o que está acontecendo aqui? Tá? Quando eu quero olhar na outra direção, quero ver o que o VGS faz quando eu vario, eu travo um determinado VDS, eu escolho um determinado VDS, eu travo ele, tá? E eu vario o meu VGS. Então, posso analisar um recorte de como é que o VGS está controlando a coisa, como é que o VGS está controlando a coisa, tá? Eu travo um VDS, eu escolho um VDS, eu vario o VGS, ou, quando eu quero saber como é que o VDS está controlando a coisa, eu travo um VGS e vario o meu VDS. E aí isso vai dar para a gente como se fossem dois gráficos separados, tá? E nos datasheets esses gráficos aparecem, esses dois agora que eu vou mostrar para vocês. Um deles vai ter um gráfico que vai ser VGS por ID, que é o gráfico que aparece. Esse aqui. Deixa eu botar umas setas aqui para melhorar. VGS por ID é quando eu pego essa linha aqui, essa linha vermelha aí, e uso ela como o eixo das abscissas, tá? E aí eu quero olhar o que acontece com a corrente D. E aí percebam, tá? Esse gráfico aqui, ó, VGS por ID, ele pressupõe a escolha de um VDS. Eu posso escolher, eu posso andar com esse cara aqui mais para cá ou mais para cá. Repare que tem infinitos pontos aqui onde eu posso escolher, travar o meu VDS para fazer a análise do VGS por ID. Tá? Você escolhe um VDS e aí faz o plot da parada. Tá?
Nesse caso aqui, o gráfico ele fica uma coisa assim, ó. Para o VGS menor do que o VT, o trânsito está em corte, tá? Então, eu vou marcar o VTH aqui. Para o VGS menor do que o VTH, o trânsito está em corte. Eu vou marcar, vou fazer isso aqui de vermelho. O trânsito está em corte, tá? Para VGS maior do que VTH, tá? Para o lado de cá, eu posso estar em triodo ou posso estar em saturação. Tá? Eu posso estar em triodo ou posso estar em saturação. E aí perceba uma coisa. Quando é que eu vou estar em saturação? Quando VGS, quando o VDS for maior que o VGS menos VTH. E aí eu quero que você perceba uma coisa aqui, é o seguinte. Eu travei um VDS qualquer aqui, ó. Sei lá, chuta aí, 1 volt. Um número qualquer, você escolhe qualquer número aí, qualquer número positivo, tá? Você travou 1 volt lá, 10 volts, 5 volts, o que quer que seja, tá? Qual é a escolha mais comum, professor? Você travar no VDD. Tá? Normalmente a escolha mais comum normalmente é o que está plotado lá no datasheet, tá? Mas qualquer número vai encaixar aqui. E aí perceba uma coisa. Chuta que é 1 volt ali. É 1 volt do lado de cá. Perdão. Nesse ponto aqui, ó, imediatamente depois do VTH, eu estou com o VGS ligeiramente superior ao VTH menos VTH. Então, quanto que dá essa diferença aqui? Dá um pentelésimozinho. Dá um númerozinho pequenininho, tá? Então, percebam que logo aqui, quando eu passar do VT, logo que eu passar do VTH, essa condição aqui é verdadeira. Eu estou com um determinado VDS e o meu VGS não é grande o suficiente ainda para o VGS menos VTH ficar maior do que o VDS. Está pequena essa quantidade aí, tá? Ou seja, o transistor aqui, ó, nessa vai ter uma determinada faixa aqui, intermediária, onde ele está em saturação. E eu gostaria que vocês percebessem que esse gráfico aqui, ó, essa conta aqui é a da saturação, VGS é uma parábola com concavidade para cima, tá? Passando pelo zero, é alguma coisa assim, ó, parábola até aquele ponto ali onde o VDS igual, o VGS menos VT fica igual ao VDS que você escolheu, tá? Parábola vai crescendo ali, parábola até aquele ponto ali. Naquele ponto ali, o que acontece? A gente saiu, essa condição aqui, ó, deixou de ser verdadeira, a gente foi para o triodo, tá? E aí, para o triodo, eu não vou abrir a equação aqui para vocês, mas no triodo, a coisa continua subindo aqui, mas ela começa a aparecer mais que uma reta, tá? Mas percebam, esse aqui é mais ou menos o gráfico que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é mais ou menos o gráfico que vocês deveriam ver, tá? Mais ou menos o gráfico que vocês deveriam ver. Alguma coisa com essa cara aí, tá? E aí, professor, por que você está mostrando isso para a gente, tá? Deixa eu dar uma ligeira exagerada aqui essa coisa aqui. Deixa eu dar uma melhorada. Professor, por que você está mostrando isso? Porque eu quero que vocês percebam que o GM, que a gente estava discutindo aqui atrás, cadê ele? O GM que a gente estava discutindo aqui atrás, ó, esse parâmetro aqui, que aparece controlando a corrente de saída lá do transistor, tá? Ele é GM. Cadê? Não escrevi aqui. Ele é como que a corrente de saída do transistor é controlada pela tensão de entrada. No caso aqui é o VGS, no caso aqui é o ID. Naquele caso ali do transistor MOS. Como é que a corrente IC é controlada pela tensão VBE, tá? Opa! O GM está tentando explicar como é que a corrente ID é controlada pela tensão VGS. O GM é a derivada dessa curva aí. Vou repetir. O GM, aquela coisa que a gente estava vendo, aquele parâmetro GM ali, é a derivada desta curva aqui. Tá? O que a gente está fazendo? Quando eu falo para vocês, escolhe um ponto de operação. O que eu estou falando para vocês se é para operar em saturação, escolhe algum ponto aqui assim, ó, na faixa onde o seu transistor está na saturação. Escolhe uma tensão aí. Escolhe. Qualquer lugar aí tá ok.
Se a critério é só saturação. Vou mostrar para vocês que tem melhores critérios para escolher, em vez de falar assim, qualquer um tá bom, só saturação. Tem coisa melhor, mas vamos indo. Escolhe, em princípio, escolhe um ponto aí dentro. Tá? O que é o GM? O GM é a inclinação dessa curva aqui. Ó. O GM é a inclinação dessa curva no ponto que você escolher. Tá? No ponto que você escolher. Professor, por que você faz então? O que você tenta fazer então? GM, o transtorno na saturação, tá? Percebam que em corte, o GM é mínimo, a coisa vai ficar super horizontal, a inclinação vai ficar tipo zero, tá? Ou seja, eu não consigo fazer ganho. É isso que está escrito aí, tá? E pro lado de cá, tá? Apesar de que pode, eu não estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas na conta, na hora que a gente calcula o GM lá na condição de triodo, ele não é exatamente inclinado para cima que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Eu não vou fazer a conta, mas ele começa meio que começa a inclinar, vai perdendo, perdendo ganho aqui, vai perdendo GM, tá? A saturação, minha conclusão sem fazer conta, tá? Contando uma história para vocês. Por que a gente tenta fazer os amplificadores na condição de saturação? Porque em primeira aproximação, saturação é onde eu tenho o máximo GM. Tá? É onde a inclinação dessa curva aqui, eu consigo pescar um ponto onde eu tenho o máximo GM. E aí a gente viu, aqui eu vou refazer a tabelinha, tá? Todos os ganhos de todas as topologias possíveis, elas tinham a ver com GM vezes R, vezes a impedância de saída. Todas elas. Tá? Se eu quero melhorar o meu ganho, normalmente melhorar o ganho, eu estou falando em maximizar o ganho, tá? Fazer o máximo ganho que eu puder, eu quero o máximo GM que eu puder. E a região de saturação vai me dar o máximo GM. Mas eu quero que vocês percebam aqui a escolha de um ponto DC aqui, onde eu vou fazer a aproximação linear, determina quanto que é o GM. Tá? Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas normalmente a gente quer escolher na saturação. É isso que a gente está fazendo, é isso que eu estou fazendo, Samuel. Quando eu falo para você, GM é KN, blá, 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 tá? Percebam, você escolhe um VGS-VT, você escolhe um ponto de operação, você escolhe um ponto naquela curva, e aí aquela curva vai te dar uma determinada inclinação. Se você mudar o ponto, se você mudar o VGS, que é o ponto onde você vai fazer a derivada, tá? Muda a derivada. A curva tem um shape ali, tem um formato, tá? Você muda o ponto onde você vai fazer a derivada, você muda o valor da derivada, tá? Mas é isso que está escrito aqui, ó. Esse K vezes VGS menos VT já é a derivada para todos aqueles pontos ali. Você escolhe o VGS e já está pré-calculado seu derivado aqui. Tudo bem? Naqueles pontos onde está em saturação. Tá? Para fazer um triodo, tem que ir lá, abrir a equação do triodo, fazer a conta, tá? Não é difícil, tá? Vocês podem fazer. Tudo bem? Mas é isso que é o GM. É daqui que está aparecendo o GM. Por outro lado, tá? Na hora que eu pego essa curva aqui, ó, essa linha aqui, e aí eu faço uma análise parecida, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, VDS por ID. VDS por ID. E aí o gráfico, tá? Na hora que eu plotar aqui, ó, VDS, percebam, tá? Por ID. O gráfico vai ficar alguma coisa assim, tá? Vai ficar alguma coisa assim, tudo bem? VDS abaixo do VGS menos VT. Abaixo do VGS menos VT. Eu vou marcar aqui tensão de overdrive, tá? Overdrive é VGS menos VT. O VDS abaixo de VGS menos VT, eu estou em triodo. Acima, eu estou em saturação. Aqui eu vou até marcar. Aqui eu estou em corte, aqui eu estou em saturação, aqui eu estou em triodo. É isso aqui que está acontecendo. Tá? Percebam que em saturação, essa coisa aqui parece com uma reta. Tem uma determinada inclinação, parece com uma reta. Tá? É isso que essa equação que está falando para mim. Tem uma determinada inclinação que vai ser dada por esse lambda, por um parâmetro, parece com uma reta. Ora, a equação da reta aqui, ó. Todo o resto que está multiplicando aqui, ó, do ponto de vista do VDS, é constante. O que eu acabei de falar para vocês? Você escolhe um VGS, você escolhe isso aqui, trava onde você vai passar essa linha aqui de corte, você trava onde você vai passar o corte,
E aí você separa, faz a fatiazinha, tá? E aí na hora que você olha aquela superfície ali, naquela linha, em cima daquela linha, vira isso aqui. Vira essa curva aqui, tá? Eu não vou nem me arriscar a desenhar, tá? Mas alguma... eu vou me arriscar a desenhar. Vai ser alguma coisa tipo assim, tá? Se fosse assim. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, você também calculou alguma coisa que era derivada do ID em relação ao VDS, certo? Sim. A derivada essa derivada, essa coisa aí, tá? Que é a derivada do ID em relação ao delta VDS. Percebam que isso aqui é a corrente de saída do transistor. Isso aqui é a tensão de saída do transistor, entre aspas, né? O inverso disso aqui, a gente chamou de R0. O inverso disso a gente chamou de R0, tá? O que eu estou falando para você? Estou falando para você que você vem aqui e escolhe um ponto, um determinado PDS, você escolhe um ponto, no caso aqui, tá? Você escolhe uma corrente, olha o que apareceu aqui. Você escolhe uma corrente, foi isso que apareceu na equação. Você escolhe uma determinada corrente aqui. Isso aqui vai te produzir um ponto aqui, nessa coisa. A derivada dessa curva neste ponto, eu vou marcar de amarelo aqui, a derivada dessa curva aí nesse ponto, que é mais ou menos... Deixa eu tentar melhorar. Que é mais ou menos isso aqui, tá? E isso aqui, essa derivada aqui, ela é 1 sobre o R0. Ela tem a ver com o R0. O R0, quanto mais inclinada essa curva aqui, quanto mais deitada, tá? Maior é o R0. Quanto mais em pé, assim, quanto mais ela for ficando vertical, menor o R0, tá? Professor, e o ganho que a gente estava vendo lá, ele tinha a ver com esse R0. Ele tinha a ver com esse R0, tá? Exatamente. Por que a gente tenta fazer o transistor na saturação como a primeira aproximação para os transistores, tá? Não tô afirmando que só dá para fazer amplificador na saturação. Dá para fazer amplificador no triodo, dá para fazer amplificador, inclusive na região de corte, dá para fazer amplificador em tudo quanto é coisa, tá? Tem que saber, são projetos bem mais avançados. Mas por que a gente começa fazendo amplificador na região de saturação? Outro motivo. Porque é onde eu tenho o máximo R0. Eu tenho a máxima impedância de saída. E a máxima impedância de saída me permite fazer o máximo ganho. Tá? Me permite fazer o máximo ganho. Lembra, o que era R0? O que era impedância? Tá? Volta aqui algumas aulas. O que eu chamei de impedância? Era colocar uma correntezinha em algum lugar, variar uma corrente em algum lugar, pouca variação de corrente, e eu ver muita variação de tensão. Era isso que significa, é isso que significa autoimpedância, tá? Ou seja, o que eu quero fazer, tá? Eu quero pegar a tensão de entrada e produzir uma corrente lá dentro, lá dentro do meu circuito, tá? Essa correntezinha, essa corrente aí, ó, eu quero, assim, muitas vezes, tá? Essa corrente, a variação dela é pequena, tá? Isso aqui quem vai dar para mim é o GM. O GM, eu falo para vocês, é para tentar maximizar, não sei o quê, mas ainda assim é um número pequeno, tá? Muitas vezes, você calcular o GM, dá 10 a menos 6, 10 a menos 5, é um número pequeno, tá? Assim, em termos absolutos, tá? A escala, assim, você olha e fala assim, esse número é pequeno, tá? Ele é grande em termos da escala do que a gente está fazendo, tá? Porque normalmente a gente está trabalhando com miliamperes, microamperes, pouca corrente. Então, 10 a menos 6, tudo na mesma escala. Tá? Então, tipo assim, tem uma quantidade considerável lá de GM. Mesmo sendo lá, o número quando você olha e fala, 10 menos 5 é pequeno. É pequeno perto do quê? Lembra aquela pergunta sempre, tá? 10 a menos 5 perto de 10 a menos 6 é grande. É 10 vezes mais. Né? É mais ou menos o que está acontecendo lá com o GM. Mas olha só o negócio aqui. Como eu vou ter uma variação de corrente razoavelmente pequena, tá? Em termos absolutos, miliamperes, microamperes, e é por aí, tá? Para eu ver uma tensão grande aqui ó, na tensão de saída, uma tensão razoavelmente grande, e aí quando eu falo grande, eu quero ver tipo, 1000 vezes maior, volts, volts mesmo, tá? Em vez de milivolts, em vez de microvolts, eu preciso de uma impedância grande. Uma impedância grande é pegar uma corrente pequenininha, e transformar numa tensão grande. É isso que eu quero com R0 grande,
tá? Normalmente é para isso que o R0 serve, para pegar a corrente pequenininha lá dentro do circuito e transformar numa tensão grande, que eu vou olhar na saída, tá? Por isso que, em geral, a primeira aproximação, e a primeira coisa que a gente estuda, que é os amplificadores clássicos, a gente quer maximizar o R0. Tá? Maximizar o R0. Maximizar o R0 implica operar na região de saturação, tá? Porque percebam, na região de triodo, ó, a inclinação aumenta, o R0 diminui. É o inverso, né? Tá? Na região de triodo, o R0 cai. Tá? Na região de triodo, o R0 cai. Tá bem? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. O que é esse R0 que a gente calculou ali, então? É a inclinação dessa curva aí. Tá? Então, percebam o que a gente está fazendo, tá? Na hora que eu calculando o GM, tem uma superfície, aí voltando aqui para essa coisa 3D aqui, ó. Voltando para essa coisa. Na hora que eu calculo o GM, eu estou calculando uma derivada direcional, tá? Nessa direção. Vou marcar assim, ó. No gráfico aqui, tem uma corrente aqui. O que é o GM? O GM é a derivada nessa direção aqui, ó. Naquele ponto, naquela direção. O que é o R0? Vou até marcar aqui em amarelo, ó, GM. E o que é o R0? É a derivada dessa coisa quando eu estou olhando na outra direção. Isso aqui é o R0. Isso aí é o R0. Tá? Por isso que a gente precisa desses dois parâmetros para caracterizar o que está acontecendo, como é que o amplificador está funcionando. Tá? Professor, e o RP? O RP não está mostrado aqui. Normalmente eu nem mostro, tá? Porque o RP se refere a uma outra corrente. O RP se refere à corrente de entrada lá, a corrente de controle, tá? Corrente do que entra no transistor. Essa é a ideia como se fosse corrente de saída, tá? Eu nem vou mostrar essa análise para vocês, porque essa análise, do ponto de vista aqui do transistor bipolar, do ponto de vista do transistor MOS, nem faz muito sentido a gente ficar falando que a corrente é sempre zero, a gente está considerando que a corrente é zero, não tem nem muita conversa, sempre está aberto. No transistor bipolar, a equação que explica essa corrente aí, ela é mais complicada. Então, e não me interessa muito. Me interessa simplesmente saber que no transistor bipolar, tá? Você precisa colocar uma corrente de base para ligar o transistor. Tudo bem? E quanto que é essa corrente de base? 1 sobre beta, a corrente que você quer que apareça lá no coletor. Tá? E alguém te diz quanto que é mais ou menos o beta. Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui, quando a gente fez essa análise dos transistores, tá? E aí, o que eu estou chamando de ponto de operação? Presta atenção. O que eu estou chamando de ponto de operação é esse ponto aqui, ó. Vou marcar ele de branco. É esse ponto aqui, ó, que você escolheu. Percebam, tá? Esse ponto aqui tem a ver com escolher um VDS e escolher um VGS para operar. Tá? Tem DC. Você vai pegar, escolher escolher um VDS, escolher um VGS. Você faz tudo escolhendo o VGS, tá? Você escolheu esse lugar aqui onde você vai operar, o seu ponto, seu circuito, que ele vai fazer, ficar girando, ficar excursionando perto desse ponto aí, tá? Seu sinal vai ficar transitando perto desse ponto aqui, ó. É isso que vai ficar acontecendo, tá? Com o seu amplificador. Se você mudar esse ponto, muda onde tá a nuvenzinha lá, tá? Que o seu sinal de saída, o seu sinal de entrada, as correntes, a coisa toda, muda onde ele está, em torno do qual ele está circulando. E aqui a gente está chamando, e o que a gente está chamando de pequeno sinal, tá? Pequeno sinal, eu estou considerando que essa bola, vou marcar aqui, vou marcar de verde. Estou considerando que a amplitude dessa coisa aqui, ó, dessas variações do que está acontecendo, tá? Variação do ponto de operação que eu escolhi. Porque eu vou mexer, eu quero mexer as tensões, eu quero mexer as correntes. Eu estou considerando que essas variações aqui, elas estão dentro de um determinado raio, tá? Que é razoavelmente pequeno, pequeno a ponto de, tá? Essas aproximações lineares aqui serem ainda boas aproximações. O eu não errar muito, eu não errar demais. Tá bem? Eu não vou calcular matematicamente, apesar de que uma vez eu até fiz esse exercício, eu não vou calcular aqui com vocês, que não me interessa falar assim, olha só, esse raio aqui de coisa, tipo, é tanto. Tipo, não interessa falar quanto que é isso, tá? O que interessa fazer é, que eu mostrei aqui atrás para vocês, cadê? É fazer isso aqui. Considere que é linear, e aí depois você vai lá e diz, tá bom, olha só, produzir esse tantão aqui de distorção. Você calcula isso, você mede isso aqui.
E quando eu digo calcula, tá? Você bota no simulador de circuito e ele calcula para você. Você não precisa nem ficar calculando no braço, tá? É razoavelmente fácil calcular esse negócio aí hoje em dia. Tudo bem? Isso aí tudo é o que eu estou chamando de ponto de operação, tá? Por isso a importância dessa coisa toda aqui, ó. O ponto de operação vai determinar esses parâmetros aí, o GM, o R0, o RP, vai determinar como que o sinal vai se comportar dentro do meu circuito, tá? Extremamente importante. A título ainda de revisional aqui, tá? A gente viu uma tabela que era... Deixa eu pular essa coisa toda aqui. Eu mostrei para vocês que só tem três possibilidades de amplificadores. Tá? Só tem 3. Não tem mais do que 3. Todos os amplificadores que vocês verem em todos os lugares, absolutamente todos os amplificadores, eles são combinações desses 3 aqui. Ou variações desses 3, tá? Você pode acabar botando alguma coisa ali, eu quero botar um transistor aqui nesse lugar para melhorar, não sei o quê, mas todos os amplificadores que vocês verem por aí na selva, tá? No planeta, eles são variações ou combinações desses 3 aqui, tá? Que são, primeiro deles que eu chamei de amplificador fonte comum, onde eu uso o terminal da fonte como terminal comum, tá? A entrada tem que ser obrigatoriamente na porta do transistor e a saída no coletor, porque se for ao contrário, eu não consigo controlar a corrente lá dentro. Em termos do transistor, se eu fizer com transistor bipolar, a gente chama ele de emissor comum. O terminal do emissor é o terminal comum entre a entrada e a saída. Ó. Terminal comum entre a entrada e a saída. É isso que quer dizer, tá? Nesse caso aqui, tá? O ganho é nos dois casos, tá? Menos GM vezes a impedância de saída. Tanto Professor, sim. desculpa interromper. Pode falar. Eu não entendi, tipo, onde é que tá o comum? Tipo, onde é que ele é comum entre a entrada e saída? Comum é o Tipo, seguinte, ó. O terminal, tensão, que eu vou chamar de tensão de entrada, tá? É essa diferença aqui, ó. Mais e menos aqui, ó. Repare que o terminal da fonte, nesse caso aqui, mostra, o terminal da fonte é o terminal de referência da entrada, tá? E o que eu vou chamar de tensão de saída? Essa tensão aqui, ó. Mais e menos. E aí percebam que a referência da saída também é o terminal de fonte. Perceba que ele é comum aos dois caras. agora sim. É isso que eu quero dizer, comum, tá vendo? São 3 terminais. Eu preciso escolher um par de terminais para ser entrada, um outro par de terminais para ser saída. Se eu só tenho 3, e eu tenho que escolher, tá? 2 de um lado e 2 do outro, sempre eu vou ter que pegar um terminal repetido. Esse que eu escolho como terminal repetido, eu vou chamar de terminal comum, entre a entrada e a saída. Tá? Beleza? Perfeito. É isso que a Perfeito. nomenclatura quer dizer, tá? E é os nomes mesmo, tá? É o que vocês vão encontrar nos livros, é o que vocês vão encontrar em todo lugar. É assim que a gente chama assim, que acaba direcionando. É o fonte comum, beleza. Você sabe que o terminal de fonte é o terminal, tá na entrada e tá na saída. Tá? O ganho, nos dois casos, é menos GM vezes a impedância de saída. A impedância de entrada, no caso do transistor MOS, ficou infinito. No caso do transistor bipolar, ficou RP. A gente calculou isso, tá? Aí vocês voltam aí nas aulas aí, tem as anotações da nota de aula, para ver o detalhe de como é que a gente fez essa conta toda. A impedância de saída ficou, nos dois casos, tá? R0 em paralelo com R, esse cara aqui, a carga que eu coloquei aqui fora, tá? R0 em paralelo com R. Se esse R for de fato um resistor, isso aqui é aproximadamente R, tá? Lá em Eletrônica 2, eu não vou fazer aqui com vocês, mas lá em Eletrônica 2, a gente começa a disciplina, em particular, quem for fazer comigo, eu começo a disciplina, faço uma revisão de tudo que eu estou falando aqui agora, começo por aqui, mas logo na segunda semana, o que eu vou começar a fazer lá? Eu vou tirar esse R daí e vou substituir ele por outra coisa, tá? Uma outra coisa de tal forma que eu tenho uma impedância bem mais elevada do que fazendo com resistor. Bem mais elevada mesmo, assim, 10 mil, 100 mil vezes mais elevada, tá? É por aí que eu começo a disciplina de Eletrônica 2. Mas repare, eu começo fazendo variações desse cara aqui, tá? Variações desses caras aí.
Isso aqui é o que a gente chama de amplificador fonte comum ou amplificador emissor comum. Segunda topologia que a gente viu foi o que eu chamei de amplificador dreno comum. E dreno comum, o terminal do dreno é o comum entre a entrada e a saída. E aí perceba aqui, Samuel, a entrada, eu estou chamando a entrada, tá? De entrada, essencialmente essa diferença potencial daqui para cá, ó, entre a porta do transistor e o dreno. Essencialmente é isso. Professor, mas é meio estranho usar o VDD. O VDD é uma tensão, sei lá, 10 volts, 5 volts, 3 volts. É uma tensão, não é zero, tá? É estranho usar ele como o terminal de referência, não é não? É estranho se você pensar que ali tem uma tensão VDD. Mas se você pensar aqui do ponto de vista do sinal, e lembre sempre que essa coisa aqui se refere ao sinal. Do ponto de vista do sinal, tensão constante é o ground do circuito. Para o sinal, a tensão constante é o ground do circuito. É a referência do circuito, tá? Aquilo ali faz todo sentido ser a referência do circuito, tá? E aí perceba, esse vai ser o terminal comum entre a entrada e a saída. Tudo bem? Tá? Por isso que a gente vai chamar isso de dreno comum, tá? Em termos do... Entendi. Pode falar. Assim, professor, quando coloca a indicação do terminal, facilita bastante para entender o nome. Eu acho que eu não tinha entendido porque não tinha ficado claro isso. Ou eu não tinha prestado atenção. Não, mas cara, é normal. Muitas vezes, por isso que eu repito a mesma coisa várias vezes. O que eu tô fazendo aqui agora é repetir uma coisa que eu já falei para vocês, tá? E vocês devem ter percebido que eu projeto a aula para repetir muita coisa. Eu passo basicamente metade, se vocês olharem a gravação do semestre inteiro, provavelmente metade do tempo eu fiquei repetindo alguma coisa que eu já tinha falado. Eu falo alguma coisa numa aula, aí eu repito, aí eu repito, eu repito. Eu fico repetindo as coisas, tá? Por quê? Você vai chegar lá no livro e vai ter muito mais informação do que eu falo para vocês. Eu vou ficar aqui tentando destilar o que eu acho que é o core mais importante, o mais relevante. Eu vou ficar repetindo essa parada para você, porque eu repetir é o que indica. Cara, isso aqui é o importante, isso aqui é o que é importante, isso aqui é o que é importante. As outras coisas, não estou dizendo que as outras coisas são irrelevantes. Tem muito detalhe, tá? Tem muito detalhe. Mas o detalhe não funciona, não vai entender o detalhe enquanto você não entender o que é o núcleo fundamental, que é o que eu estou tentando repetir o tempo todo para vocês aqui. O amplificador dreno comum ou coletor comum, tá? Como é que a gente calculou isso aqui? A gente viu que o ganho era aproximadamente 1, é menor do que 1, mas é aproximadamente 1 nos dois casos, tá? Aí tinha lá uma conta, né? Era GM vezes a impedância de saída, dividido por 1 mais GM vezes a impedância de saída, tá? Eu já vou aproximar aqui e falar, isso aqui é aproximadamente 1. Agora, uma pitada de sal nesse aproximadamente 1, tá? Uma pitada de sal nesse aproximadamente 1. Quando eu falo aproximadamente 1, não pense assim, então é 0,9999. Não é 0,9, não. Às vezes você vai lá e faz simplificador e dá, sei lá, 0,7 de ganho. E aí a gente vai falar que isso aí é aproximadamente 1. Dá, sei lá, 0,65. E a gente vai falar que isso aí é aproximadamente 1. Às vezes cai bastante a tensão lá, tá? Tipo assim, metade. Tá? O ganho, sei lá, meio. E a gente vai dizer que isso aí é aproximadamente 1 ainda. Tudo bem? É bem de engenheiro mesmo, assim, tá? Obviamente, por que eu não me importo tanto de, tipo, sei lá, se esse ganho for meio, tá? Por que isso não é um grande problema? Porque normalmente ele é usado em combinação com uma das outras topologias para dar ganho, ou essa ou a próxima, tá? E aí o que você faz? Se tem um estágio que cai o ganho pela metade, corta pela metade, você dobra o ganho no outro estágio. Não é tão difícil dobrar o ganho nesse estágio aqui e nem no de baixo. Não é tão difícil mexer alguma coisa no amplificador para dobrar o ganho. Não é tão difícil quanto parece, tá? É difícil fazer, tipo, 1000 vezes mais de ganho. Aí é difícil, 100 vezes mais de ganho, aí é difícil. Mas dobrar o ganho é razoavelmente fácil. Razoavelmente fácil, tá? Não é tão complicado assim, tudo bem? Por isso que a gente olha e fala assim, engenharia, já que a gente está usando as duas, normalmente a gente vai usar as duas coisas combinadas, se tem um multiplicando por meio, bota um outro lá multiplicando por 2. Aí cancelou um com o outro. Basicamente é isso que acontece, tá? Em termos da impedância de entrada, tá? Isso aqui ficou infinito, no caso do transistor MOS, e nesse caso aqui ficou
Eu vou dizer só que é RP, tá? Porque é um pouco mais fácil de gravar, mas é RP mais alguma coisa. Tá? Então, aqui, quando a gente considera que é RP, já considera como se fosse um pior caso, como se fosse um lower bound, tá? Mas é RP mais beta mais vezes vezes uma impedância, uma tralharada toda. Mas é RP mais alguma coisa, tá? Então, quando eu considero que é RP, eu já estou considerando como se fosse assim, um pior caso, tá? Um lower bound, é pelo menos RP, é daí para cima, e é bem para cima daí, tá? Então, isso, mas facilita, aqui na mesma toada, facilita não só memorizar a parada, como tentar entender o que está acontecendo, tá? Por fim, a impedância de saída, a gente calculou, e a gente viu que era 1 sobre GM, tá? E a gente considera esse 1 sobre GM uma impedância baixa, tudo bem? Uma impedância baixa. Inclusive, eu vou até querer fazer um comentário sobre esse 1 sobre GM um pouco mais para frente, que me lembrei agora. Por fim, por que esse 1 sobre GM é baixo, tá? Vou fazer isso aqui na sequência. Por fim, eu tenho a última topologia que a gente chamou de porta comum, e muita atenção aqui, que a porta vai ser mantida numa tensão constante. A entrada eu pego na fonte do transistor e a saída eu pego no coletor, no dreno. E no caso do transistor bipolar, mesma coisa, entrada no emissor, do lado de cá uma tensão constante, no coletor é onde eu coleto, onde eu pego a saída. Tá? E aí percebam que, do ponto de vista do sinal, essa tensão aqui é a tensão de entrada. Tá referenciada ao terminal comum lá, que é o terminal da base. Do ponto de vista do sinal de saída, essa aqui é a tensão de saída. Lembrando que tensão constante, que é o que está marcado ali, tensão constante, é uma referência do ponto de vista do sinal. Tá? O ganho, nos dois casos, ficou GM vezes a impedância de saída. Nos dois casos ficou GM vezes a impedância de saída. A impedância de entrada, nos dois casos, a gente calculou, ficou 1 sobre GM, que é a impedância baixa. Vou melhorar essa história aqui para frente, tá? Nos dois casos, se eu chamar isso aqui de R, nos dois casos a impedância de saída ficou R0 em paralelo com R. Se esse R for de fato um resistor, vai ser aproximadamente R, tá? O R provavelmente vai dominar. Provavelmente não vou conseguir botar um resistor tão grande quanto aquele R0 ali, e ele vai dominar o paralelo, tá? Mas, aí convido todo mundo também a fazer esse de eletrônica 2 quando ela aparecer de novo. Em eletrônica 2, uma das coisas que eu faço é trocar esse R nessa topologia também por outra coisa. Tá? No caso, um transistor, para poder ter em vez de R, R0 em paralelo com R0. E aí lá eu mostro para vocês como fazer, quais as vantagens de fazer. E aí, toda a disciplina de eletrônica 2, tá? Deixa eu contar aqui para vocês. A disciplina de eletrônica 2, ela gira em torno de fazer esse amplificador aqui, tá? Variações dele. Basicamente, a disciplina de eletrônica 2 é variações desse amplificador aí, tá? Em particular, duas variações. Uma que tem no lugar dessa carga resistiva, uma carga que a gente chama de ativa. A gente bota um transistor ali, aí tem várias formas de fazer isso. Para quê? Para que do lado de cá apareça R0 em paralelo com R0, e aí essa impedância de saída fique realmente colossal, tá? Fica assim, 1000 vezes maior, 10.000 vezes maior, 100.000 vezes maior do que o R que seria antes. E aí o ganho fica 10.000 vezes maior, 100.000 vezes maior do que a gente teria antes. Tá? Obviamente, isso gera uma série de... Não é exatamente problema, mas gera uma série de pontos vou chamar de problema. Gera uma série de pequenos probleminhas que você tem que gerar um monte de circuitinhos, tá? Para ir arrumando esses probleminhas que vão aparecendo em volta dessa coisa. E aí, cara, fica um tempão olhando esses pequenos circuitinhos. Cara, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? Um monte de pequenos circuitinhos que a gente vai juntar tudo no final para fazer um amplificador, basicamente para resolver um problema de tirar aquele R ali e botar um transistor no lugar. Tá? E aí, sei lá, uns 8 transistores para resolver esse problema. Por aí, tá? E aí depois uma segunda variação que é como é que faz para ter esse amplificador aí com entrada diferencial?
E entrada diferencial para que serve? Serve para fazer o amplificador operacional. Tem entrada diferencial e saída single-ended, né? Como é que eu faço essa entrada aí do amplificador operacional? Tá? A entrada do amplificador operacional é um cara desse aqui, é um fonte comum, só que com entrada diferencial. Aí a gente gasta, sei lá, algumas 5 semanas mais ou menos estudando como fazer isso, tá? O amplificador diferencial, como é que pega ele, faz, coloca dentro do, combina com outras coisas para formar o circuito do amplificador do amplificador operacional e por aí vai. Pergunta, Samuel. Professor, só para resumir aqui, essa tabela que a gente fez agora nesse quadro aí, né? Essa coluna da esquerda, ela é a relação entre o Vout sobre o Vin, né? Uhum. Com os lugares que estão indicados ali, né? É o ganho do circuito como um todo, certo? Isso. Isso. E o GM é o ganho do transistor isoladamente, né? Aquele GM que a gente está estudando já tem um tempo. É isso? Você pode chamar assim, o ganho do transistor. Eu costumo não chamar assim porque gera pode gerar uma certa confusão entre o ganho do amplificador, mas é exatamente isso, é o Ah. ganho do transistor. Não, é justamente essa confusão que eu estou tentando arrumar aqui. É porque tem dois ganhos aí misturados, então. Uhum. Mas o GM é o parâmetro, enfim, o que a gente tem estudando até agora, né? E Exato. essa coluna aí é o ganho do circuito do amplificador. É Isso. isso, né? Esse Perfeito. ganho aqui é delta Vout dividido por delta Vin. Delta Vin é o que aparece aqui, delta Vout é o que aparece aqui. E aí, para todos eles, né? Perfeito. Deixa eu marcar aqui, ó. O GM, ele é delta ID, no caso do transistor MOS, ou delta IC, no caso do transistor bipolar, delta I por delta VGS, no caso do transistor MOS, ou delta VBE, no caso do transistor bipolar. Ah, perfeito. Beleza? E ali no dreno comum ou coletor comum, o Uhum. Vout, ele é. Onde é que tá o mais e o menos dele ali, do Vout? Tipo, Repara aqui, ó, do ponto de vista do sinal, o que, que vai aparecer lá, tá? Do sinal tá vendo, ó, essa diferença de potencial aqui, ó, como o Vout. Do ponto de vista do mas aí é sinal. aquela relação de considerar a derivada, né? Então, a Isso. derivada Quanto que é a vai ser derivada de como uma constante? zero. Zero. Por isso que isso aqui, do ponto de vista do sinal, o sinal enxerga isso aqui como o terra. Do ponto de vista do sinal, sinal, tá? O sinal é essas derivadas aí, essas variações de tensão e corrente. Do ponto de vista do sinal, não tem nenhuma diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui no circuito. Entendi. Perfeito. É que esse nuance aí é um pouquinho difícil de entender, né? Que a gente está acostumado a mexer com circuitos elétricos, né? Uhum. Mas agora ficou mais claro. Beleza? Então, esse quadro aqui é o que resume todos os parâmetros que a gente costuma chamar de parâmetros dinâmicos dos transistores. São todos os transistores que estão aí nessa tela, tá? Todos eles calculados, toda a coisa toda, tá? Última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, hoje, para fechar aqui a aula de hoje. Eu já posso fechar aqui, deixa eu olhar minha anotação aqui. Não, deixa eu fazer mais uma coisa aqui hoje, e aí na aula que vem tem um desenho. Ah, eu tô olhando as anotações erradas. Peraí, é esse aqui. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Ah, não. Eu quero falar mais coisa assim. Não, peraí. Esse aqui eu vou guardar para a aula que vem. E eu quero fazer uma última coisa aqui, que é justificar por que eu estou chamando esse 1 sobre GM aqui, ó, e esse 1 sobre GM de baixa impedância, tá? Por que eu estou chamando essas coisas de baixa impedância? Dá uma olhada no negócio aqui. Do ponto de vista aqui do... Eu vou fazer com o transistor MOS só porque na minha cabeça funciona mais direto. Tá? Mas a mesma coisa com o transistor bipolar, tá? Exatamente a mesma coisa com o transistor bipolar. Eu faço uma conta do ponto de vista das impedâncias, tá? Para eu entender como é que esse transistor funciona, eu costumo fazer uma outra conta. Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu acho que vai valer a pena fazer, tá? Que é calcular 3 impedâncias, que são as seguintes, tá? E quando eu falo essas 3 impedâncias, é como se fosse o modelo que eu estou tentando fazer, o modelo de... Obrigado. É o modelo de Thevenin
do transistor, considerando 3 lugares como entradas, como os pontos que me interessam do TVNAND, tá? Eu quero calcular, ó, essa impedância, que eu vou chamar aqui de porta, essa impedância vista a partir do terminal do dreno e a impedância vista a partir do terminal da fonte, tá? Tem 2 aqui que elas são muito fáceis, muito rápidas. Eu vou dar o resultado direto, o resultado direto, tá? O ZG é como que a tensão VG controla a corrente IG. Como que a tensão VG, tensão naquele terminal VG, controla a corrente que está entrando naquele terminal IG, tá? Só que se o IG é 0 e é sempre 0, na hora que eu calcular a derivada do 0, em relação a qualquer coisa, vai dar 0, tá? Isso quer dizer que essa impedância aqui é infinita. A gente já tinha calculado essa parada aqui, ó, o Rπ. No caso lá do transistor bipolar, e nesse caso aqui o Rπ dá infinito. Okay? A gente já tinha feito esse. O ZD a gente também já fez. O ZD, ele explica para mim como que a tensão VD controla a corrente ID. Isso é exatamente o R0. A gente já fez essa conta. A gente já fez essa conta. Tá? Por que eu vou chamar o R0 de alta impedância? Dá uma olhada nessa equação aqui agora que vai aparecer. Essa equação que aparece o tempo todo, né? ID é K sobre 2, VGS menos VTH ao quadrado, 1 mais lambda VDS. Repetindo, tá? Tudo que eu fizer aqui para o transistor MOS tem alguma coisa parecida, a análise é muito parecida para o transistor bipolar. Vai ter alguma diferença na conta, porque um é quadrado, o outro é exponencial. Tudo bem? Mas a conclusão é a mesma. Tá? Eu vou fazer aqui com o MOS, porque a minha cabeça... Estou mais acostumado a pensar aqui em termos de MOSFET. Mas vamos lá. O que a gente está fazendo nessa equação aqui, quando a gente está variando, quando a gente está falando do R0? Quando eu estou falando do R0, eu estou controlando essa tensão que aparece bem aqui, ó, VD. Lembra que VDS é VD menos VS. Tá? Lembra que VGS é VG menos VS. Tá? Perceba que eu estou controlando essa tensão aqui, ó, VD. E aí, naquela toada, o que é alta impedância ou baixa impedância? Alta impedância, eu vou sempre me referir aqui, tá? Alta impedância, quer dizer, eu coloco uma pequena variação de corrente produzindo uma grande variação de tensão. Uma pequena variação de corrente produz uma grande variação de tensão. Ou ao contrário, uma pequena variação de tensão produz uma pequena variação de tensão produz uma pequena variação de corrente. As duas coisas querem dizer alta impedância. Uma é quando eu olho a corrente como entrada, e aí uma pequena variação de corrente produz uma grande variação de tensão. Se eu olhar ao contrário, a tensão é a entrada, é a variável que eu vou controlar. Um ΔV, uma pequena variação de tensão, produz uma pequena variação de corrente. Bem, está certo? Acabei de falar aqui. Acho que está, né? Acho que está, peraí. Sempre volta à origem aqui, ó. Z é U é igual a RI, né? Deixa eu checar isso aqui. U é igual a RI. Então, Z vai ser ΔV por ΔI ou ΔI por ΔV inverso disso. Se eu quero um número grande, para uma pequena variação de corrente, para dar um número grande, o ΔV tem que ser grande. É o que está escrito aqui. Do lado de cá. Se eu quero um número grande no resultado final, eu quero aqui dentro um número pequeno. Aqui dentro um número pequeno. Se o ΔV entrou um ΔVzinho, eu quero um ΔI pequeno. É, o que eu falei está correto. Tá? O que eu falei, por um momento aqui eu pensei que estava falando besteira aqui. Então vamos lá. Eu mexo no ΔV e se eu observar pequena variação no ΔI, isso vai ser o efeito de alta impedância. Guarda isso. Olha o que está acontecendo aqui na equação, na hora que a gente olha o R0. Na hora que eu estou olhando o R0, calculando o R0, eu estou
controlando, ó, VD e tentando ver o que acontece com o ID. Percebam que uma variação do VD vai ser multiplicado por lambda. Lambda é um número pequeno, é 0,01. Por quê? Tá? Porque a reta é bem inclinada, essa coisa aqui. Quanto mais deitadinha essa inclinação aí nessa parte de saturação, nessa região de saturação, menor aquele lambda, tá? Números típicos aí, 0,01, 0,02, 0,25, 0,025 é um número pequenininho mesmo, tá? No caso do transistor bipolar, vai aparecer aí VCE dividido por VA, e VA é um número grande, tá? Dividindo, tá? 100 volts, 200 volts, por aí, é o tamanho do VA. Então percebam que uma variação no VDS vai ser multiplicada por um número pequeno, e aí eu vou observar tudo mais constante, pequena variação de corrente aqui, tá? É exatamente o que a gente está chamando de alta impedância. Por isso que eu vou chamar o R0 de alta impedância o tempo todo. Bem? E quando eu olho o ZS, tá? Quando eu olho o ZS, acompanha aqui comigo o negócio, tá? O ZS vai ser como que a corrente IS é controlada pela tensão VS, o inverso disso, certo? O inverso disso aqui, tá? Quem que é a corrente IS? Nesse caso particular, tá? IC entrou aqui, IG entrou aqui, é igual a zero. A corrente que vai sair aqui, que é o IS, é IC mais IG, IG é zero, vai sair o próprio IC. Só que percebam que esse IS aqui está saindo, na hora de calcular a impedância, eu quero a corrente que está entrando. Tá? Então é menos esse. A corrente que eu preciso plugar aqui, ó, é menos IC. É isso que eu quero que vocês vejam. Lá no caso do transistor bipolar, aqui vai aparecer IC mais IB, aí vai aparecer essa parada aqui, tá? Que vai ficar alguma coisa tipo assim, beta mais 1 sobre beta, alguma coisa, multiplicando IC. E aí você vai pegar isso aí, é a corrente que está saindo lá no IS. Não é difícil fazer essa conta, tá? Você também vai relacionar com a corrente de coletor, no caso lá, a corrente de coletor. Seguindo aqui então, eu quero fazer a derivada do IS em relação ao VS, tá? E aí eu vou ficar com o seguinte, eu estou então eu quero fazer, né, a derivada de menos ID, que é o IS, esse IS que me interessa aqui, em relação ao VS. Então vai ficar assim, ó, Kn sobre 2, eu vou fazer desprezando esse pedaço aqui primeiro, só para... Eu estou sem a minha anotação, deixa eu só ver se já chega no resultado que eu quero, senão a gente inclui tudo. Então vai ficar, ó. Repare que eu tenho, ó, quadrado e tenho VS lá dentro, então vai ficar 2 vezes VGS menos VTH, se a derivada da parada, vezes a derivada da interna. Vezes a derivada que tem lá dentro por regra da cadeia. Aí eu tenho VG, lá dentro, tá, ó, VG menos VS menos VTH. VG é constante em relação ao VS, 0. VTH é constante em relação ao VS, 0. Derivada de menos VS, muita atenção, derivada de menos VS em relação ao VS é menos 1. E aí vai cortar com o menos 1, que eu botei lá para poder compensar o fato da direção estar ao contrário, vai cortar menos 1 com menos 1, vai ficar positivo, tá? E aí eu vou ficar com isso aqui, ó, ZS é igual a isso aqui, tá? Aliás, perdão, isso não é o ZS ainda. Isso aqui é a derivada do IS em relação ao VS, tá? Quanto que é o ZS? O inverso disso aí, 1 dividido por isso aí. Só que isso aqui a gente já calculou, a gente chamou de GM. Isso aqui é numericamente igual ao GM. Nos dois casos, tá? No transistor bipolar e no transistor MOS, tá? Isso aqui é o GM. É a conta do GM K vezes VGS menos VT, tá? Ou seja, o ZS eu posso escrever como sendo 1 sobre GM. Por que eu vou chamar isso de baixa impedância, então, professor? E aí, primeira coisa que eu quero que vocês percebam. O transistor é um bicho assimétrico, em termos das impedâncias.
a corrente entra aqui, é a mesma corrente que sai aqui, aproximadamente, né? A corrente que entra aqui sai aqui. Só que quando ela entra aqui, ela está vendo alta impedância. Quando ela sai aqui, ela está vendo baixa impedância. Vou repetir. Quando você olha essa parada aqui, o transtorno, a partir desse terminal, você está vendo alta impedância, como se você estivesse vendo um resistor grandão. Quando você olha o transtorno, a partir desse terminal aqui, você vê um resistor pequeno, você vê baixa impedância, como se fosse um resistor pequeno. Tá? Professor, mas que parada estranha, né? Por que acontece isso? Repare aqui uma coisa. Deixa eu reescrever para ficar mais limpa a equação ali. Ó. Kn sobre 2, VGS menos VTH ao quadrado. Vou simplificar aqui, vou desprezar esse fator aqui por enquanto. Repare o que a gente está fazendo, tá? A gente está variando o VS. Quando a gente está falando em impedância, impedância na fonte ali, tá? ZS. Eu estou variando o VS. E perceba, uma pequena variação no VS, uma variação no VS, vai passar por uma função que é ao quadrado. Ao quadrado e a exponencial, os dois casos, são funções que eu vou chamar de expansivas, tá? O ao quadrado, se você for olhar o gráfico dela, alguma coisa assim, né? Você bota uma variação aqui, a saída tende a aumentar de tamanho, tá? Essa função quadrado faz essa coisa de esticar alguma coisa, tá? A exponencial faz essa função de esticar a tua entrada mais ainda. Esse fenômeno é mais forte no transtorno bipolar. Mas nos dois casos eu estou passando por uma função expansiva, uma função que pega uma entrada e tende a esticar ela assim, ó, tá? Puxar ela, esticar, aumentar o tamanho dela, tá? Então percebam que uma pequena variação aqui, um delta VS, uma pequena variação na tensão VS, na tensão que me interessa aqui nesse momento, tá? Vai produzir uma corrente maior, ela vai tender a aumentar essa variação, vai tender a produzir uma corrente maior, uma variação de corrente maior do que o delta VS que eu coloquei ali. Tá? É isso que vai tender a acontecer. Colocar uma tensão pequena e produzir uma variação grande de corrente é o contrário da alta impedância. O contrário da alta impedância é baixa impedância. Por isso que aqui atrás, cadê? Aqui atrás aparece 1 sobre GM nessas impedâncias e eu falo para vocês, a impedância é baixa. Impedância é baixa. Por que a impedância é baixa? Porque 1 sobre GM tem essa característica de ser uma impedância baixa, tá? De eu botar uma tensão e a variação de corrente ser grande, em vez de ser pequena. É isso que quer dizer baixa impedância. Você mexe na tensão, vai ver muita corrente variando. É isso que significa baixa impedância. Tudo bem? Para que serve no nosso caso aqui para fechar a aula hoje, tá? Quando que eu quero alta impedância e quando que eu quero baixa impedância? Porque no final das contas é isso, tá? Escolher quando que eu quero alta impedância, baixa impedância e escolher qual é o terminal do transistor que me dá a impedância que eu quero, tá? Eu sempre vou querer alta impedância quando eu quero fazer ganho de tensão. Sempre quero, vou repetir, eu sempre quero alta impedância quando eu quero fazer ganho de tensão. Por quê? Porque para ter ganho de tensão, ó, tensão grande, tensão variando muito, tá? Para eu ver uma excursão grande lá, o ganho, o sinal ficando grande, tensão, para eu ver ganho de tensão, eu preciso de alta impedância. Só tem esse jeito. Para eu ver ganho de tensão, eu preciso de alta impedância, tá? Então, se eu quero fazer ganho, eu preciso botar alta impedância. Se eu não me interessa por ganho de tensão, pode botar baixa impedância ou alta impedância. Aí tanto faz, tipo, meio que tanto faz, tá? Se você não tem problema, se você não precisa ver um ganho muito grande, você não precisa se preocupar com alta impedância. Mas normalmente a gente se preocupa com alta impedância quando a gente quer ver muito ganho em algum lugar, em algum ponto do circuito, tá? Em algum ponto do circuito. Todo mundo pegou aqui? Por que eu vou chamar 1 sobre GM? Por que eu estou chamando, né? De baixa impedância, tá? Porque ele faz variar muito uma corrente lá dentro do circuito. Bem? Alguma dúvida até aí, gente? Por hoje, o que eu gostaria que vocês ficassem bem na cabeça de vocês aqui é o que significa o GM. Não estou conseguindo escrever. O que significa o GM? O que significa o R0 em termos
o que eu estou chamando de ponto de operação, tá? São inclinações de alguma determinada curva, inclinações, são variações aí de uma determinada curva, tá? Onde eu escolho o ponto onde eu vou calcular a derivada. Esse ponto onde eu escolho onde eu vou calcular a derivada, isso aqui, é o que eu estou chamando de ponto de operação. A gente precisa escolher, a gente precisa botar alguma coisa lá no circuito para setar esse ponto aqui, tá? O que eu vou fazer com vocês na aula que vem? Eu quero olhar com vocês aqui, fechar um outro gráfico, e aí é o gráfico, provavelmente o gráfico mais complicado que tem em qualquer livro de eletrônica, tá? E aí vai aparecer alguma coisa assim, ó. Eu vou desenhar ele aqui, tá? Vai aparecer alguma coisa assim. Aí vai aparecer um sinalzinho entrando aqui, vai ter umas retinhas aqui, vai ter umas retinhas aqui, vai aparecer uma coisa grande aqui. Eu vou mostrar para vocês. De onde vem esse gráfico? Esse eixo aqui é tensão de entrada, esse eixo aqui é tensão de saída. Eu vou mostrar para vocês de onde aparece esse gráfico aqui, tá? Que a gente vai chamar de curva característica dos amplificadores, tá? Curva característica é como é que é a entrada, como é que é a relação entrada e saída, sem considerar aquela ideia de pequeno sinal. Repara que aqui, ó, eu tô com todas as faixas de VIN e todas as faixas de Vout possíveis, tá? Eu vou mostrar para vocês de onde vem esse gráfico aqui, por que a gente vai entender tipo assim, é meio que a última coisa para entender os funcionamentos dos amplificadores, tá? É o análise de grandes, que eu vou chamar de grandes sinais. Como que um amplificador pega a tensão de entrada, o sinal de entrada, que é isso que vai aparecer aqui, produz um sinal de saída, que é o que vai aparecer aqui, vou dar uma outra interpretação para vocês. Vou definir o que é excursão de entrada e excursão de saída, que são os últimos dois parâmetros que estão faltando para caracterizar o amplificador, aqui do ponto de vista dessa disciplina. O que é excursão de entrada, o que é excursão de saída. Vou definir com base nesse gráfico aí. E aí vou começar a mostrar para vocês os circuitos, algumas possibilidades, para a gente, de fato, escolher esses pontos de operação, tá? Porque na hora que eu falo aqui, você vai escolher uma tensão, você vai escolher uma corrente, na hora que eu falo isso, eu preciso fazer alguma coisa no meu circuito. Eu preciso botar um resistor lá, preciso botar uma fonte de tensão, preciso fazer alguma coisa no meu circuito. Que coisa é essa? Tá? E é isso que a gente vai ver na aula que vem e na outra aula, na quinta-feira da semana que vem, fechar os circuitos de polarização dos amplificadores. E aí a gente finaliza a disciplina. Pessoal, boa terça-feira para vocês. Hoje não teve testinho. Na aula que vem é bem provável que tenha, tá? Alguma coisa que eu perguntar algumas coisas sobre o que eu falei aqui na aula de hoje. Bom feriado para vocês. A gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço aí, turma. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.